Muito bem. Boa tarde a todos. Normalmente é assim mesmo, né, Rô? As pessoas chegam depois que inicia o estudo. Mas nós temos que atender ao horário determinado e seguirmos adiante. Na leitura da sua mensagem de Emmanuel, nós tão somente podemos apreender a mensagem que está em o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre a benevolência. E lá, no Evangelho, nós encontramos a seguinte mensagem: sede benevolentes para com todos, porque não sabe em qual momento de tua vida necessitará da benevolência de alguém. E pode ser que essa necessidade se apresente no último instante da sua vida. E é assim, não é? Somos constantemente convidados ao exercício das virtudes do homem de bem, exatamente porque o exercício dessas virtudes vai nos direcionando para um caminho melhor. E na benevolência aprendemos a termos compreensão para com os nossos companheiros de jornada evolucional. Ok. 23º estudo do livro Diálogo com as Sombras, capítulo 1, a instrumentação, 8ª parte. Extraímos do próprio livro o tema de hoje: quem navega sem destino não sabe aonde vai. Existem tantos outros ditados populares que acabam nos trazendo a mesma informação, a fim de que possamos ter em nós objetivo. Qual é o nosso objetivo? E esse, falando em teoria e prática da mediunidade, nós finalizamos o estudo anterior no parágrafo aonde Hermínio nos lembra que, após tudo que ele já nos disse no livro, no momento em que partimos para os trabalhos em si mesmo, o grupo já deverá estar com o perfil suficientemente nítido, ou seja, clarificado. Já se sabe os que o compõem, quais são os médiuns, quem se revelou em melhores condições de liderança e tato na condução da equipe, e qual a natureza do trabalho a que esta deve dedicar-se, bem como a duração e frequência das reuniões. E ele alerta que essa questão de duração e frequência, ele ainda vai tocar mais profundamente neste ponto. Queremos lembrar a todos que nos ouvem, nos acompanham pelo YouTube e também pelo Facebook. Já está conosco Fábio Davidson, lá do Rio Grande do Sul, Santa Maria, História Pires, de Paris, França, Eleni Pio,
Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Queremos lembrar então aos que estão conosco que, via de regra, nós criamos em nossa mente a seguinte imagem. Quando falamos de reunião mediúnica, de imediato imaginamos que é uma reunião mediúnica que está acontecendo num centro espírita. Não é bem assim. Nesse instante que estamos reunidos aqui na sala, unidos pela doutrina espírita, estamos promovendo uma reunião mediúnica. E não é ok, sim, tudo bem, ouvindo. Aonde vai? Os encarnados que resolveram constituir um grupo mediúnico, definindo se esse grupo é para teoria e prática da mediunidade, se é um grupo para um estudo de uma determinada obra, se é um estudo de O Livro dos Espíritos, se é um grupo que vai auxiliar aquelas mulheres que estão atravessando a gestação e nada tem para oferecer aos filhos, ou pouco tem, mas que precisam, além das orientações espirituais, também de orientações da medicina, seja no campo do pediatra, do obstetra, do psicólogo, seja em qualquer campo afinal. Se não tiver um objetivo bem definido, esse grupo não vai definir metas a serem atingidas, para que com o passar do tempo, atingindo as metas, se colocam na real possibilidade de atingir o objetivo, que seria o conjunto da obra. A primeira grande divisão, nos fala Hermínio, consiste em saber se o grupo vai dedicar-se apenas a estudos ou a trabalhos experimentais. Não que uma coisa exclua a outra. Ele mesmo falou nesse livro e que estudamos a semana passada, que toda reunião de trabalho experimental, ou seja, psicofonia, deve-se estudar pelo menos a obra O Livro dos Médiuns, e pode até complementar esse estudo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Mas a definição é de vital importância, porque, como diziam os antigos, eu não sou tão antigo assim, né, gente? Mas eu também costumo dizer isso. Quem navega sem destino não sabe aonde vai. Tem um outro ditado popular que diz que se nós não colocarmos a vela na posição certa, aproveitando o vento, não saberemos em que porto chegaremos. E tem uma música popular brasileira que diz assim: deixa a vida me levar, vida deixa eu. Cuidado. Cuidado, porque quando não temos uma proposta de vida, além de orientativa, digna, a vida nos leva. E a partir do instante em que estiver envolvido por situações desconfortáveis, a vida leva eu. Algumas mensagens, mesmo que venham atravessadas,
e eu acredito que esta mensagem nesta música vem, não é? É para nos fazer pensar, não para criticar o poeta, o letrista, o compositor, mas para nos fazer analisar. Tem uma outra letra de música que diz que enquanto eu estiver distraído, terei proteção. Também dizem que anjo de bêbado e de criança trabalha 24 horas por dia e tem dia que faz hora extra. Tudo isso dentro desse contexto, o que nos faz pensar é exatamente a mensagem do Sebastião Camargo, simples mensagem, que está no início da sua obra. Só é feliz quem é livre. Ponto. Só é livre quem assume responsabilidade. Ponto final. Se nós não definirmos o objetivo, se não cobrarmos dos componentes do grupo e de nós mesmos as metas, aonde está a nossa responsabilidade? Fica a pergunta para analisarmos. Gente, que alegria! Está nos assistindo pelo Facebook um grande amigo de Maceió, capital de Alagoas, o Luiz Henrique Peleteiro. Está nos mandando um abraço. Saudades, Luiz! O ano que vem eu vou para Maceió em janeiro e vou ficar na sua casa hospedado o restinho do ano, tá? Depois a gente se fala. Do Ceará Passeano está conosco também. Que bom. A natureza do trabalho, nos fala Hermínio, pode variar bastante, segundo os interesses e inclinações de seus componentes, especialmente daqueles que se dedicam à organização da equipe. É possível que desejem apenas a experimentação de caráter puramente científico, com ênfase na fenomenologia, o que seria uma tarefa quase de laboratório. Não há muito a dizer aqui sobre esse aspecto, dado que o assunto escapa à minha área de competência e experiência. Vemos aqui a humildade do querido mestre Hermínio. Como ele nunca se dedicou em largo espaço de tempo à experimentação de caráter puramente científico, com ênfase no próprio fenômeno, ele diz aqui que não tem competência e muito menos experiência. Mas eu fico cá pensando com os meus botões. Não seria esse aspecto algo a ser verificado mais a miúde pelo próprio movimento espírita? Cadê os espíritas que tratam dentro do tripé o pé da ciência? Pelo que nós temos conhecimento, uma só figura despontou neste campo, que foi o Dr. Hernani Guimarães, e tão somente dele tivemos notícias nesse campo científico, pouco estudado, pouco trabalhado e muito mais pouco divulgado. Acreditamos hoje que temos uma referência, que é o Jacomelo, que estuda com profundidade o magnetismo
E ali sim ele tem encontrado campo diversificado para estudo científico. Ok. Alguns grupos desinteressados do aspecto prático podem ser constituídos apenas para o estudo teórico da doutrina. Também são válidos, é claro. O que nos compete comentar aqui, sem contrariar Hermínio, mas se me permite o mestre, abrindo mais o leque das nossas mentes, do nosso entendimento, é que qualquer que seja o trabalho que o grupo se dedique, há uma obrigatoriedade de estudo teórico para que depois se possa colocar em prática. Porque senão a nossa prática fica deficitária. E tem um ditado que diz assim: a teoria na prática é outra coisa. Então temos que entender que antecede a prática a própria teoria, não é mesmo? Dentro disso, compreendemos então a mensagem do nosso querido Hermínio da necessidade de ter o estudo em momento que venha preceder a experimentação. Outros, nos fala Hermínio, podem combinar o estudo teórico com a experimentação científica ou mediúnica. Está aqui. Acho que esse, no meu entendimento, meu, Arnaldo, é o melhor caminho. Combinar o estudo teórico com a experimentação científica ou mediúnica, ou seja, a teoria antecedendo a prática. Nesse contexto, a prática se torna até mesmo mais compreendida e vamos aquilatando, medindo, analisando, refletindo o que está ocorrendo na prática em relação àquilo que aprendemos na teoria. Suponhamos, pois, que o grupo se resolva pelo trabalho de desobsessão. Voltemos à imagem do filho. Já decidimos que desejamos o trabalho. Ok. Já nos convencemos? Também ok. Mas isto ocorreu após algum tempo de estudo teórico. E já nos sentimos preparados para ele. Aí chegam-nos outras reflexões de perguntas que se tornam, para muitos, extremamente pesadas. Estamos igualmente dispostos aos sacrifícios e às renúncias que o trabalho impõe? Ora, seguir Jesus, comentário nosso, não é só dizer-se cristão, porque a maioria daqueles que se dizem cristãos são cristólogos, conhecem com profundidade as passagens do Velho e do Novo Testamento, mas em especial os 3 últimos anos de vida do Mestre, e mais em especial todos os seus sofrimentos. Para seguir Jesus,
temos que nos tornar cristificados, não somente conhecedores dos seus sofrimentos, mas em particular conhecedores dos seus exemplos, dos seus ensinos, mas não para por aí. É trabalhar dentro das nossas reais possibilidades o exercício dos seus ensinamentos, das suas exemplificações em nós mesmos. Não adianta ficarmos esperando a mudança dos outros. Eles não vão mudar. Não como você quer que eles mudem. Porque eles podem até mudar, mas a mudança pode não ser boa, porque eles vão mudar conforme o seu próprio entendimento de vida. Então cabe a nós fazermos a nossa autotransformação. Qual é a maneira? Alguém pode me perguntar, tem uma fórmula? Tem uma receita? Tem. Fazermos igual recomendou Santo Agostinho, passagem que está no Evangelho. Ao recolher-se para dormir, pare por instantes e repense no seu dia. E Santo Agostinho pede para fazer algumas perguntas do tipo assim: será que tem alguém hoje que ficou magoado comigo? Será que eu magoei alguém mesmo não querendo? Será que eu fui compreensivo com essa ou aquela pessoa? Será que eu aprendi a amar, mas em especial a me amar? Aí está a receita. Aí está a fórmula. Se pegarmos, como nos falou aqui o Márcio, a leitura da questão 919 de O Livro dos Espíritos, que vai nos falar algo a respeito, poderíamos também, não é, Márcio, voltar lá na introdução de O Livro dos Espíritos e buscar um estudo para uma compreensão melhor da mensagem de Sócrates, que nós resumimos assim: conheça-te a ti mesmo. E não é só isso, ou tão simplesmente somente isso. A doutrina socrática é muito maior do que o conheça-te a ti mesmo. Podemos, ao reestudar esta obra, focarmos um pouco mais a doutrina de Sócrates. Mas sigamos com Hermínio. E vou repetir. Para que possamos deixar isto bem claro em nós mesmos. Porque ele falou da figura do filho. Para que queremos esse filho? Aí podemos também pensar na figura da célula familiar, da empresa aonde queremos trabalhar, do trabalho que queremos desenvolver, independentemente de qual seja o tipo de trabalho. Estamos dispostos aos sacrifícios e às renúncias que o trabalho impõe? Ele diz
que a tarefa precisa ser desenvolvida com muita assiduidade e continuidade ininterrupta. Nem sempre estaremos fisicamente dispostos a ela, em virtude do cansaço, das lutas naturais da vida diária, do desgaste e das tensões provocadas pela atividade profissional, dos inconvenientes oriundos das pequenas indisposições orgânicas. Ora, o que Hermínio está falando aqui, que poderemos não estar fisicamente dispostos, são impedimentos que nós, se estivermos dispostos aos sacrifícios e às renúncias, e após termos realmente compreendido que é necessário assiduidade e continuidade ininterrupta, nós afastaremos essas indisposições físicas, venceremos o cansaço, as lutas naturais da vida diária não se farão tão fortes em nós, e nós, com certeza, venceremos essa dificuldade. Porque tem médiuns, ou tem frequentadores de casa espírita, que uma dorzinha de cabeça é motivo para não ir na reunião pública de palestra, deixando de lado o trabalho, às vezes, como componente do grupo de passistas, e até mesmo deixando de lado o trabalho do grupo mediúnico. Esquecendo que se nós estamos, vamos dizer assim, dispostos, a ida à casa espírita, seja para uma reunião para deliberações do conselho, seja para um estudo em um determinado grupo, seja para palestra ou para reunião mediúnica, poderemos retornar de lá em muito melhores condições. Porque se formos dar atenção para isso, qual de nós que não temos tensão provocada pela atividade profissional? Qual de nós que não temos inconvenientes oriundos de pequenas indisposições orgânicas? Muito bem. Boa Não é tarde a mesmo? todos. Diante disso, nós devemos entender, como nos fala Hermínio, que o dia destinado à reunião exige renúncias diversas, pequenas, mas às quais nem sempre estamos acostumados. Além de vencermos todas essas pequenas indisposições orgânicas, nós ainda temos que manter moderação e vigilância. Por exemplo, como os trabalhos são usualmente realizados à noite, não podemos destinar essa noite ao convívio da família, aos passeios, às visitas, ao relaxamento, à leitura de livro recreativo ou à novela de televisão. É um dia especificamente de recolhimento íntimo, ao qual temos que nos habituar aos poucos.
e deveremos estar sempre cientes disso. Olha só, a título de comentário, parece incrível, mas de vez em quando vocês ouvem aquele sonzinho do WhatsApp tocando aqui no meu celular, não é? Já houve dia até mesmo de entrar uma ligação telefônica. Mas em geral, todas as sextas, exatamente nesse horário, alguma coisa ocorre na empresa e o pessoal me liga para saber qual o caminho a tomar. Agora mesmo, a minha filha mais nova me avisou que alguém da empresa estava querendo falar comigo. Aí eu simplesmente disse assim, olha, a Rô estava fazendo a leitura da mensagem, eu não estava no ar ainda. Aí eu disse para minha filha, fala para essa pessoa que já são 4:07 da tarde. O horário encerra daqui a 23 minutos. Para ela ter um bom final de semana, que segunda-feira a gente conversa. Eu sei que eu não vou conseguir resolver, porque o horário na sexta lá na empresa finaliza às 16h30. O que é que eu vou conseguir resolver depois das 4 da tarde? Nada. E o que é que eu não possa resolver na segunda, às 8 da manhã? Quase tudo. Início de semana. Acontece que quando a gente se dedica, não é? E olha que interessante. Um outro comentário também de vivência nossa. O programa na rádio difusora aqui de Santa Rita é sábado às 18h10. Fazemos parte da equipe há 7 anos. Parem e pensem comigo. Nesses 7 anos, quantos convites para festa de aniversário aconteceram nesse período? E eu sempre digo para minha esposa, vá com as crianças. Ah, mas você não convive com a família. A minha resposta ela já sabe, ela nem convida mais, né? Eu digo para ela assim, para estar bem com a família, eu preciso estar bem com Jesus. Vai, no momento em que eu finalizar o meu trabalho, eu sigo para lá. Sem som, pessoal do Pautaco. Aqui para mim tá tudo ok. Alô pessoal, eu vou sair e retornar, tá? Um minuto só. Pessoal do Facebook é assim mesmo. Agora há pouco vocês reclamaram aí que o Facebook estava com a transmissão fraca, né? A questão chama-se internet. Mas vamos seguir. Estou aqui reconectando o Pautalk. E já já daremos continuidade. Oi pessoal, retornei. Como está o som na sala? Por favor, me dê retorno. Ah, ok. Então tá. Que bom, não é?
É só termos um pouquinho de paciência que a coisa segue. Vamos lá então. Estávamos comentando que é só a gente assumir um compromisso nesse sentido, principalmente aonde vamos fazer uma busca verdadeira da nossa própria espiritualidade, uma busca de apoio, amparo, auxílio para a autotransformação, para a reforma íntima, a melhoria. Começam a chover convites para nos tirar do trabalho e, consequentemente, nos tirar do prumo. Principalmente se tivermos algum companheiro que nos acompanha, um espírito desencarnado, né? Que não quer ver o nosso adiantamento, a nossa melhoria. Aí ele mesmo vai levar sugestões a outros que nos convide para atividades que nos dão, por estarmos imantados ao plano da matéria, ilusórios prazeres. Então o dia marcado para a reunião, e olha, não vamos fechar a mente e a questão somente à reunião mediúnica. Qual de vocês que já implantou o Evangelho no lar? A Sil com certeza, Rô Estrela, Márcio, Dulce, Cris, não é? Aí, né, Sil? Eu estou sabendo que você vive brigando com seus meninos durante o dia e depois vai fazer o Evangelho do lar à noite. Eu estou brincando, olha só que gostoso. Se nós nos mantivermos em vigilância e nos mantermos em moderação no dia do Evangelho no lar, no dia da reunião mediúnica e no dia da palestra, nós conseguiremos manter equilíbrio, o que não é fácil, 3 dias por semana. Com o passar do tempo, isso vai fazendo parte da nossa rotina. Aí nós conseguiremos trabalhar os outros 4 dias da semana, nos recordando que a reunião mediúnica não termina quando acaba. Diferentemente de uma partida de futebol que termina quando acaba, a reunião mediúnica, Evangelho no lar, palestra, leitura edificante, não termina quando acaba. É somente um ponto que nos é permitido desenvolver reflexões para que após a reunião mediúnica, o Evangelho no lar, a palestra, tenhamos um tempo aonde nossa mente vai ficar ocupada o máximo possível em refletir sobre o que ocorreu, sobre a mensagem que foi dada e nos mantermos em equilíbrio. Olha que maravilha! Olha a oportunidade que a nossa boa doutrina, como nos fala Hermínio, nos oferece para que tenhamos equilíbrio, para que possamos enfrentar de verdade o bom combate citado por Paulo, mas também os nossos piores inimigos que estão dentro de nós, as iniquidades que fizemos e algumas que continuamos a fazer no presente. Ao refletirmos, podemos aquilatar
as nossas atitudes diante dessa reflexão e qual seria a nossa conduta diante da vida quando isso ou aquilo nos acontecesse. Se estivermos cientes e conscientes disso, Hermínio nos fala que da mesma forma encontramos-nos perfeitamente conscientizados das responsabilidades que assumimos. É verdade, vamos nos defrontar com espíritos desajustados. Isso ocorre todos os dias, não é? Em especial, nos defrontamos com o espírito mais desajustado que conhecemos, que somos nós. Mas enfrentaremos e vão se apresentar para nós outros que precisam, tanto quanto nós, de amparo. Vamos nos defrontar com desajustados que se encontram no desespero em que se precipitaram e se voltarão contra nós. Muitas vezes sem razão nenhuma, senão a de que estamos tentando despertá-los para a realidade extremamente dolorosa da qual se escondem aflitivamente. Tem muita gente que tem medo da mediunidade, tem medo até de centro espírita, porque acha que frequentando o centro ou entrando num trabalho de reunião mediúnica, vai ser atacado constantemente por espíritos trevosos. A informação que nós temos é que, queiramos ou não, pela nossa própria condição evolucional, pelos pensamentos que habitam, fazem morada e se apresentam em nós, já estamos sendo atacados. Já estamos nos defrontando com muitos espíritos que se encontram em desespero e que só não compreendem que esse desespero é em função de que eles mesmos se precipitaram a isso. Evangelho segundo o Espiritismo, justiça das aflições. Dentre as instruções dos espíritos que ali se encontram, uma delas fala, e no próprio livro dos espíritos, e o Márcio pode colocar aí a pergunta, se ele se lembrar, nos é esclarecido que todo o mal que nós vivenciamos é resultado de atitudes nossas. As aflições que vivemos são resultado de causas que geramos e que nos alcançam os efeitos dessas causas. Lembramos, para nossa justeza de compreensão, que todo efeito tem uma causa. E que toda causa pode gerar 1, 10, 50, 100 ou mais efeitos. É exatamente, nossas colheitas. A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Eu só peço que nós, enquanto espíritas, não fiquemos aqui pensando que temos que colher exatamente aquilo que plantamos. Não é assim. Podemos, ao buscarmos na reparação, refazendo o que foi mal feito, reparando o mal que foi produzido, ter outras colheitas que não aquelas oriundas do que causamos.
Lógico, não seremos desobrigados da dor, de forma nenhuma. Mas podemos nos desobrigar do sofrimento. Porque dor é uma coisa e sofrimento é outra coisa. Como diria um companheiro profissional que eu tive um bom tempo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A responsabilidade, nos fala Hermínio, é grande. E sabemos disso. Encontraremos percalços e nos empenharemos em lutas remidas pelo bem. Mesmo assim, devemos desejar estar no grupo. Um pouco de humildade nos fará aqui um bem enorme. A Cris Barbosa nos pergunta: qual a diferença entre dor e sofrimento? Lembremos a você, querida Cris, que Leon Denis deixa claro que a dor é inevitável, porque nós temos diversos tipos de dores. A dor que norteia, ou seja, uma bússola. A dor que nos permite nos resgatarmos diante de nós mesmos. A dor que nos orienta. A dor que nos auxilia. A dor do corpo, Cris, nem sempre provoca autoiluminação. Porque a dor no corpo, vamos citar algo mais palpável, né? Eu tenho certeza que você, como todos nós conhecemos, pessoas portadoras de câncer. Enquanto umas que se mantêm resignadas, convivem e até aprendem a conviver com a dor física. Agora, aquelas pessoas que não trabalham a resignação, além da dor física, tem o sofrimento moral. A Rô Estrela está dizendo que dor, em sentido geral, é a sensação desagradável e penosa resultante de uma lesão. Sofrimento é a dor física ou moral quando enfrentado pelo indivíduo com coragem e resignação. Olha só. Então vamos complementar. Vamos juntar tudo isso e extrair uma compreensão. Nem sempre o sofrimento é enfrentado com coragem e resignação, não é, Rô? Geralmente, quem diz que está sofrendo está em desespero, porque falta exatamente a coragem, como diz a nossa amiga Eugênia Teles. O pai dela sempre dizia assim: está com algum problema? Siga em frente. E também em espaço frente. Então é seguir em frente e enfrentar. Quando nós seguimos em frente, mas não enfrentamos com coragem e resignação, o sofrimento é terrível. É dor moral inonimável. É dor moral inconcebível. Basta somente, Cris, termos a visão de duas mães que perdem um filho. Então, tenhamos em mente as mães de Chico Xavier. Tem um filme que trata disso. Aquelas mães que foram até Chico
para ver se recebiam uma carta do filho querido que ela considerava perdido. Muitas delas se resignaram e deixaram de sofrer para somente ter em si a dor da perda. As que não alcançaram a resignação continuaram com a dor da perda exacerbada e o sofrimento moral terrível. Diante disso, nós compreendemos qual é a diferença entre a dor, que é inevitável, e o sofrimento, que é opcional. Queridos companheiros, 17 horas e 2 minutos. Avancei um pouquinho no horário, me desculpem. Deixo-vos agora enviando um beijo em cada coração generoso que esteve conosco, pelo Facebook, pelo YouTube e aqui pelo Paul Talk, desejando a todos um bom final de semana e dizendo que, conforme compromisso assumido com a querida Rô Estrela, sexta-feira eu estarei aqui com certeza. Beijos!